por exemplo, se você tem um amigo gay, mas que não saiu do armário, não se considera gay, ele não é menos gay por causa disso, né? Ou então, alguém que acredita nos fundamentos cristãos, mas não se considera cristão. Pô, se você acredita, você é, sabe? Então vamos entender direito o que significa o feminismo? Primeiro de tudo, feminismo não é o oposto de machismo e feminismo também não é misandria. Misandria é o ódio a homens. Aquela galera que fala que os homens todos têm que morrer, que em breve as mulheres vão todas se reproduzir sem a ajuda dos homens. E feminismo também não é igual a humanismo. Tem muita gente falando, eu não sou feminista, eu sou humanista. Humanismo é a filosofia que parte do princípio de que os humanos são superiores a qualquer coisa que seja sobrenatural ou de Deus. Então não tem nada a ver, né? Mas o feminismo é sim um movimento pela igualdade. A gente sabe que os homens e mulheres nunca serão iguais biologicamente. A gente tem diferenças, os nossos hormônios são diferentes, mas o feminismo não quer igualar a gente biologicamente, e sim em outros aspectos. Portanto, número 2, todas as mulheres têm os mesmos direitos e deveres perante a lei que os homens. Ou seja, se um homem e uma mulher estão no mesmo emprego, pelo mesmo período de tempo e fazem a mesma função, eles devem sim receber salários iguais. As mulheres também podem se expressar criativa e sexualmente da mesma maneira que os homens. Ou seja, se uma coisa é boa para os homens, também deveria ser boa para as mulheres. Ou se é ruim para os homens, deveria ser ruim para as mulheres. Por exemplo, a pessoa sai, vai pra balada e fica com não sei quantas pessoas lá. Isso é bom ou ruim? Ainda existe uma valorização de que o homem que faz isso, ele é o bacana. Só que as mulheres não, as mulheres são consideradas mulheres fáceis, vagabundas. Então assim, se é ruim pra um, é ruim pro outro também, né? Vamos ser coerentes. Terceiro ponto, se você concorda com isso, você é feminista, a mulher é dona do próprio corpo. Essa galera que fala que é feminista, mas que proíbe as mulheres de se depilarem, de se maquiarem, de namorarem, de darem de quatro, essa galera não tá indo a favor do feminismo, elas são desse movimento da misandria que eu falei. Porque se a mulher é dona do próprio corpo, ela pode fazer o que ela bem entender. Se ela quer se depilar, se ela quer gastar uma fortuna no salão, se ela quer pintar a unha todo dia, se ela quer passar maquiagem, não interessa, ela pode fazer o que ela quiser. Número 4, abuso sexual nunca deve ser relativizado. A culpa é sempre do agressor e a vítima não é culpada por isso. Não existe esse papo de, ela tava bêbada, ela tava de roupa curta, ela tava andando às altas horas da madrugada num bairro perigoso. Não, a culpa é do agressor. Entenda que quando eu falo agressor, não é necessariamente só um homem e a vítima só uma mulher. Às vezes existe abuso sexual entre duas mulheres, entre dois homens, ou a mulher abusa sexualmente do homem. Isso independe. A culpa é sempre do agressor e não da vítima. A vítima não deve ser culpada por como ela estava se comportando, como ela estava se vestindo. Se alguém chega pra você e fala, fulano foi estuprado, você tem que perguntar, não que roupa que ela estava usando ou o que aconteceu, mas sim, ela já prestou a denúncia? E o quinto ponto pra você descobrir se você é feminista é ligeiramente mais polêmico, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais tranquila, que é aborto. Aborto sempre soa um mega alarme na cabeça das pessoas, mas calma. As pessoas que se consideram do movimento feminista, elas não são a favor do aborto, elas são a favor da legalização do aborto. O que isso quer dizer? Eu pessoalmente acredito que se uma mulher tá determinada a acabar com a gravidez, ela tá no desespero, ela vai fazer o que for. Se você falar pra ela que se ela bater berinjela, um gato morto e todos os suéteres dela no liquidificador e tomar, isso vai fazer com que ela aborte, ela vai fazer isso porque ela tá desesperada. Então a legalização do aborto não significa que a pessoa é a favor do aborto, ninguém gosta de aborto. Mas a gente só quer a legalização para que as mulheres que façam isso não sejam presas e que exija uma regulamentação. Ou seja, se você vai fazer um aborto, você vai ser acompanhado por um médico, por profissionais da saúde, que são regulamentados. Não é em qualquer lugar, sabe? Que você vai ser atendido por alguém que você nem sabe se estudou qualquer coisa de enfermagem. Recentemente a gente teve uma história de uma moça que desapareceu quando foi fazer um aborto e foi encontrado depois um corpo carbonizado sem arcada dentária. E estão imaginando que ela é esse corpo. O que a polícia suspeita é de que ela morreu por complicações do aborto e a clínica tentou se livrar do corpo. Se a gente tivesse o aborto legalizado, isso não seria um perigo, entendeu? Primeiro porque as complicações diminuiriam muito, porque ia ser regulamentado, ia ter vigilância sanitária em cima, ia ser tudo nas melhores condições possíveis, como se fosse um hospital. Existe também o mito de que se o aborto for legalizado, as mulheres vão começar a fazer tanto que vai virar um método contraceptivo. Mas isso não é verdade, porque as estatísticas mostram que nos países onde o aborto é sim legalizado, ele cai os números, porque a gente tem mais acesso à informação. O governo fala mais sobre isso e explica melhor a situação. Onde o aborto é legalizado, que é alguns estados dos Estados Unidos, alguns países da Europa, o médico que vai fazer o procedimento na mulher, ele tem que explicar
todas as coisas que o Estado determina. Que ela deve ter a opção de botar o filho dela para adoção, se ela não quiser criar. Ela deve ter um acompanhamento psicológico para ver se ela realmente não quer tentar levar essa gravidez adiante. Será que não é um problema só financeiro que pode ser conversado com o pai da criança? Vários tipos de questões são conversados com a mulher. Ela também tira as próprias dúvidas dos procedimentos de saúde. Existem alguns riscos para a saúde, como qualquer procedimento cirúrgico, mas aborto não aumenta o risco de câncer de mama, nem diminui as chances de ter filhos. Não existem estudos conclusivos em relação a isso. Se é uma questão de isso é um crime contra Deus, isso é um crime contra a vida, isso não é da alçada do movimento feminista. Isso é uma coisa individual de cada um também, mas se você acredita na legalização do aborto, você está protegendo o direito que as mulheres têm sobre o próprio corpo. Mas você, sendo feminista, você não é obrigada a ser a favor do aborto, e sim a favor da legalização do aborto, para que menos mulheres morram e a gente tenha condições mais saudáveis para que se faça esses procedimentos abortivos no Brasil. Se você se identificou com esses 5 passos para sair do armário feminista, mulheres, sejam bem-vindas ao movimento feminista. Vocês podem se depilar, podem se maquiar, podem dar de quadro, podem namorar, podem trabalhar, podem ter filhos, podem desistir da carreira para cuidar dos filhos. Vocês que escolhem, vocês decidem, porque o feminismo é isso. A mulher tem a opção de escolher sobre a vida dela. Não é seguir umas doutrinas dogmáticas como a gente imagina quando a gente está de fora. E homens, o machismo também afeta vocês. Toda vez que vocês querem fazer alguma coisa e alguém fala, isso é coisa de viado, ou então, homem que é homem não faz isso. Ou então, quando a gente escuta casos de abuso sexual em relação aos homens, os homens quase nunca prestam queixa. Eles são vítimas de abuso sexual, mas eles não vão à delegacia, porque eles têm medo que isso rompa com a masculinidade deles. Ser feminista não vai fazer você ser menos masculino, ou você ser menos homem. O problema do machismo que existe na sociedade é justamente colocar assim, se você não paga conta, você é um viadinho. Se você fica em casa enquanto sua mulher trabalha pra você cuidar dos filhos, você é um viadinho, você é um submisso. Isso é terrível, faz com que os homens se sintam presos numa jaula de um pensamento totalmente quadrado. Então, se você é feminista, seus testículos não vão cair, não precisa se preocupar, e você vai conseguir levar a vida de uma maneira mais leve. E é claro, com o tempo a gente vai ter uma diminuição desse pensamento machista, porque quanto mais as pessoas pensam de uma maneira mais igualitária, menos gente machista a gente vai ter no mundo, né? Porque essas pessoas vão ter filhos, e daí os filhos vão ter filhos, etc.